vamos lá. Começando a nossa segunda unidade, a gente vai começar relativo ao capítulo 4, onde fala sobre expressões algébricas, equações e inequações do primeiro grau, certo? A gente vai começar a ver agora a inserção das letras das nossas expressões que a gente já conhece do dia a dia. As expressões com 4 operações, as expressões com frações. Agora a gente vai acrescentar também, certo? As letras, que são chamados de termos algébricos. A gente vai ver isso a partir desse conteúdo que a gente está vendo agora, certo? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um terreno aqui, certo? E eu tenho de um lado, as minhas bases têm os chamados X metros. Eu não sei quantos são, então eu chamo de X nesse exemplo. E do outro lado, eu tenho 3 metros em cada um. Isso me diz que é uma figura retangular. As bases são iguais e as alturas são iguais. Para medir o perímetro, certo? Eu preciso, obviamente, perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou somar todos os lados aqui. X mais 3 mais X mais 3. Certo? Mas, professor, eu consigo chamar X e 3? Não, obviamente. A gente vai aprender outras técnicas de resolver já. Mas a gente pode juntar X com X. Se eu tenho um X e acrescento outro X, então eu tenho 2 vezes X. Certo? Parece absurdo, mas a gente vai aprendê-los a partir de agora. Tá bom? Nesse capítulo a gente vai iniciar estudando as expressões algébricas, certo? Estudar as expressões algébricas e das equações. Na situação mostrada na página anterior, temos um terreno retangular com a medida de comprimento de largura de 3 metros e a medida de comprimento da profundidade de x metros. Podemos indicar a medida do perímetro desse terreno por 2x mais 6, que é um exemplo de expressão algébrica. A gente vai ver que expressão algébrica é aquela expressão que acrescenta também letras dentro do seu repertório, certo? Não só números, não só são frações. Agora a gente vai ver também as expressões algébricas que acrescentam letras dentro da sua expressão. Digamos que a gente tem um caderno aqui qualquer, certo? Que custa 2x reais. E eu tenho um lápis de cor, certo? Uma caixinha de lápis de cor que custa x reais. Somando tudo isso, a gente acha 18 reais. Ou seja, se eu somar o valor dos 2x, que é do caderno, mais o valor de x reais, que é o do valor dos lápis de cor, me dá um valor de 18 reais. Para indicar que o caderno custa o dobro do estojo, que junto eles somam 18 reais, a gente escreve 2x, ou seja, dobro de x, mais x igual a 18, que é um exemplo de equação. Calma, não precisa se desesperar ainda, tá? A gente vai ver isso tudo com calma, vocês vão conseguir diferenciar toda essa parte de equação. Bom, então vamos lá ver realmente o que são. Primeiro a gente começa com as expressões algébricas. A gente pode representar qualquer expressão dada, certo? Com a chamada linguagem usual. O que é a linguagem usual? A linguagem que a gente usa no dia a dia, certo? Essa linguagem usual nos dá mais ou menos algo que a gente fala no dia a dia. O dobro de um número, o triplo de um número, o quádruplo de um número, 3 mais 5, isso é a chamada linguagem usual, porque a gente usa ela no dia a dia. Então, junto com essa linguagem usual, existe a chamada linguagem matemática, que é o quê? Simplesmente transformar aquilo que eu falei em uma operação matemática. Por exemplo, aqui nós temos o dobro de 5. O que é o dobro? A gente sabe que o dobro é 2 vezes um determinado valor. Ele está dizendo que o dobro é de quem aqui? 5. Na linguagem usual está dizendo que o dobro de 5. Mas na linguagem matemática, como é que isso se traduziria? Simples. 2 vezes 5. Dobro 2, 2 vezes alguma coisa. E se ele está dizendo que é o dobro de 5, 2 vezes 5. Então a gente traduziu esse número da linguagem usual para a linguagem matemática. O triplo de 8. O que é o triplo na verdade? 3 vezes alguma coisa. Se é o triplo de 8, então 3 vezes 8. Certo? 4 mais 6. Esse é mais fácil, né? 4 mais 6. Ele já está dizendo mais, então já estou somando. Certo? O mais aqui me indica a soma. 9 menos 2, a mesma coisa. Menos já está me dizendo que é o quê?
subtração. Também podemos representar um número cujo valor a gente ainda não conhece. E é aí que entram as letras, certo? Quando a gente não conhece um determinado valor, a gente usa uma expressão, um termo algébrico, ou seja, álgebra, letras, um termo com letras, certo? Então, por exemplo, na frase o triplo de um número, eu sei que pode ser representado por 3 vezes alguma coisa. Eu conheço esse número? Não. Para isso eu uso o que? Uma linguagem matemática, ou seja, uma expressão matemática, que é o que? Se eu não conheço o número, então é 3 vezes x. 3x, quando ele está junto, ele representa o 3 vezes x. Ou seja, é o triplo do número. Quando eu tenho um número junto com uma letra, isso me indica uma multiplicação. 4x, 4 vezes x. 8x, 8 vezes x. Como se eu pegasse x, vários valores de x e forem somando. X mais x mais x mais x mais x, 5x. Certo? Então, 5 vezes o valor de x. Expressões como essa do 3x são chamadas de expressões algébricas. Por que expressões algébricas? Elas são formadas por 3 fatores. O primeiro deles é números. Tenho número, não tenho? Joia. Letras. Tenho letra, não tenho? Joia. E tenho sinais de operações. Qual é o sinal aqui da operação? Vezes. Então, esse número, dividido nessas 3 partes, eles são expressões algébricas. Nesse exemplo aqui, x pode assumir vários valores. Não há um valor definido, x só vai ser 5. Nesse caso aqui, eu posso definir qualquer valor. Certo? Ele vai ter, é o que a gente chama de variável da expressão. Ou seja, eu posso definir qualquer valor para esse número. A gente vai trabalhar apenas com variáveis representando números racionais. A gente não vai ver números irracionais. Certo? Então vamos pensar naquela questão da linguagem usual com a linguagem matemática, como a gente estava vendo há pouco. O dobro de um número, se é o dobro, é 2 vezes. Um número eu conheço? Não. Se eu não conheço, x. Toda vez que eu não conhecer um número, um termo algébrico. O professor é sempre x? Não. Você pode usar a letra que você quiser. Geralmente são usadas a x, o y e o z. Por serem mais fáceis e serem mais conhecidos. Certo? Então, o dobro de um número, dobro 2 vezes. Número eu conheço? Não. Então, termo algébrico. 2 vezes x. Metade de um número. O que é a metade de um número? Quem é a metade de 10? 5. Por que 5? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Então, qualquer... eu conheço o número? Não. Então, eu preciso colocar esse número o quê? Dividido por 2. Qual é a melhor forma de encontrar esse número dividido por 2? Por uma fração. Lembre-se, as frações são divisões. Isso a gente fala o tempo todo, desde o ano passado, sempre falo. Toda fração ela é uma divisão. Joia? Um número mais 5. Um número, conhece esse número? Negativo. Então, x. Um número mais 5. O triplo de um número menos 6. Triplo, 3 vezes. O número eu conheço? Não. Então, 3 vezes x menos, sinal de subtração, 6. E eu escrevo 3x menos 6. A soma de 2 números, conheço os 2 números? Não. Então, o que eu faço? A soma de 2 números. Quais são os 2 números? X, y. X, y. Certo? Então, lembre-se, toda vez que a questão da expressão algébrica, a gente precisa sempre traduzir da linguagem usual, que é a linguagem que a gente fala e usa no dia a dia, para a linguagem matemática. Essa é a primeira parte que fica para a gente. Na próxima aula, eu vou mostrar aqui já para vocês, a gente vai começar a ver as chamadas maquininhas programadas, certo? Maquininhas programadas, e aí a gente vai para as expressões algébricas equivalentes, quando eu tenho uma expressão igual a outra, certo? No mais, um abraço, tudo de bom, tchau, tchau.